Olá, nós somos estudantes do curso de Psicologia da Unisul. Esse trabalho audiovisual, dentro da Unidade Curricular de Psicologia e Educação, tem como objetivo principal debater sobre a educação inclusiva, e principalmente estudantes com necessidades educacionais específicas como o TEA. Sem mais delongas, bem-vindos ao nosso podcast especial sobre educação inclusiva e o TEA, do ideal ao possível. Hoje nós vamos conversar sobre o que mudou e o que ainda precisa mudar na inclusão de estudantes com transtorno do espectro autista nas escolas brasileiras, com um olhar especial no papel da psicologia nesse contexto. A Constituição Federal, a LDB, o ECA, e agora o novo decreto número 12.686 de 2025, que institui a Política Nacional da Educação Especial Inclusiva, reforçam que toda criança tem direito à educação em um sistema realmente inclusivo. Mas será que esse direito está sendo garantido na prática? Estou aqui hoje com a professora Thaís Novo, da Rede Pública de Florianópolis, e a mãe e neuropsicopedagoga Juliana Torres, mãe de um aluno com TEA e profissional da área. Sejam muito bem-vindas. Nosso objetivo hoje é cruzar olhares, o da escola, o da família, e refletir também sobre como a psicologia pode contribuir nesse processo. Tá? Então esse é meio que um panorama. A gente vê que a gente tem bastante lei, bastante documento. Existe aí uma questão, uma contradição entre eu dou o recurso, mas eu não dou o recurso, né? Ou seja, eu primeiro dei professor auxiliar, agora eu só dou um auxiliar. Eu tenho um núcleo, mas eu não tenho recurso nesse núcleo para atender, né? Então a gente vê essas contradições. E aí, a primeira pergunta que eu queria compartilhar é contigo, Thaís. É saber um pouquinho como é para ti essa presença dos alunos com TEA na sala de aula, né? E como que essa presença acaba expondo essas contradições dessa política, né? Como você percebe a distância entre o que as leis garantem e o que realmente acontece nas escolas? Bom, tem os alunos que são com TEA, né? Eles têm direito à segunda professora ou professor auxiliar, né? Mas nem sempre o que está na teoria ele é praticado na prática da sala de aula, né? Porque nem sempre a professora auxiliar consegue desenvolver o trabalho dela com a competência ali na sala de aula. E também nem sempre nós, professores regentes, a gente consegue também auxiliar aquele aluno, porque tem uma complexidade de alunos também na própria sala de aula, né? A gente não consegue, é muita correria, fora, como eu falei com a Juliana, né? Fora os que não têm laudo também. E às vezes eu e outros professores, a gente fica meio frustrado por causa disso, né? Porque a gente não consegue atender aquele aluno como deveria, né? E nem todas as professoras auxiliares também estão preparadas para auxiliar aquele aluno. Acho que a formação técnica... Falta mais formação, falta mais... talvez acolhimento do Estado, da instituição, um acolhimento, assim. Tem muita professora que cai de paraquedas ali e fica perdida. Tem gente que é a primeira vez que está trabalhando, fica perdida. Pode, aqui é uma roda de conversa. Mas eu vejo, assim, muito... tem uma questão muito de sistema, eu acho, também, né? Bem como tu está falando. Eu penso, assim, que tem essa porta de entrada, muitas vezes, pro profissional que vai trabalhar tão diretamente ali com aquela criança, com aquele adolescente, enfim, precisa, obrigatoriamente, ter uma formação e um conhecimento muito aprofundado, não necessariamente daquele indivíduo, mas de uma forma geral. Na teoria, sim. Eu vejo também, né, atuo ali no Estado, então, essa porta de entrada, muitas vezes, é exigido o mínimo para esse profissional, para essa pessoa, né? Então, muitos, como a Thaís falou, a gente tem, inclusive, a chegada de profissional que vai trabalhar na sala do AEE, né, que é atendimento educacional especializado, por exemplo, chega na escola, ele não tem uma mínima experiência, ele nunca trabalhou. Isso eu sei, de fato, por já ter acontecido na escola que eu trabalhei, da pessoa no outro dia desistir da vaga, porque ela entendeu, daí quando ela chegou ali, que a demanda é grande, porque um professor, para trabalhar nessa parte do atendimento educacional especializado, ele vai coordenar, de certa forma, uma equipe ali dentro, porque ele vai ter acesso, vai ter que ter, né, esse contato direto com os segundos professores, com os professores regentes total, ele vai ser um elo, né, que vai estar, muitas vezes, ministrando algum conhecimento dele até para toda a escola, né, fazendo várias pontes. E se essa pessoa não tem o mínimo de prática, de conhecimento, de experiência, ela vai entender que ela está num mundo muito, né, ali... aquém dela, né? E vai correr, como já aconteceu, né, então, assim, de não ficar. Ao mesmo tempo, eu penso assim, não, é culpa somente dessa pessoa? Não, né, é um sistema, ela está
ali porque foi permitido, ela ofereceu o que exigiram dela, ela não tá ali contra a lei, contra nada, né? Então foi aceito um currículo dela. Só que, obviamente, né, existe além disso também a questão da própria pessoa curar um conhecimento, né? Saber, entender, porque essa é a nossa realidade. Não adianta. Falta recursos humanos também, né? Porque Sim, só uma escola grande, só uma pessoa, né? Para gerir todo mundo ali, não tem condições. Recursos humanos, a gente entende assim, porque essa discussão de inclusão ela é algo assim bem muito ampla, muito complexa, muito complicada. Tanto é que a gente tem países que ainda que não existe essa exigência de ter o aluno ali dentro da sala de aula, né? Não é uma obrigação. Existem as escolas especiais e eles não entendem isso como uma segregação, como uma exclusão. Não, eles entendem como realmente sendo uma necessidade daquele indivíduo, porque muitas vezes a gente vai tentar entender, parece daí na nossa fala que a gente vai estar falando sobre segregar, sobre separar, não. Mas dependendo da pessoa, dependendo do nível de dificuldade, né, das questões que aquele indivíduo traz, a sala de aula não vai ser um bom espaço para ela, né? A gente quer cobrar a interação social, tarará, mas e para aquele indivíduo lá em particular, será que isso vai ser positivo, né? Então às vezes exclui, sem querer exclui. Uma inclusão que seria perversa. Exatamente, porque o sistema não dá conta, não tem recursos humanos suficiente, ali não consegue os planejamentos, não consegue se adequar, né? Aí a pessoa fica ali excluída. Gera mais sofrimento. Gera mais sofrimento. Por isso que eu estava até conversando um dia desse com uma colega minha, que ela tem filhos também, né? Neurodivergentes, né? Disse assim, eu acho que os pais, eles têm que estar atentos às necessidades dos filhos, tem que estar sempre em conversa com a escola e ver se realmente aquela escola ali, a escola regular, tá fazendo bem ao filho ou não. Se não estiver fazendo bem, vá procurar outros meios. Outra escola, né? A escola especializada, terapias, outros meios, porque se não estiver fazendo bem, não adianta. Isso. Não adianta. Só para dizer que tá ali, tá perdendo tempo. Às vezes eu vejo, às vezes eu fico com pena, assim. Eu vejo o aluno que não tá interagindo, não tá só ali sentado. Esse ponto que vocês estão trazendo é muito interessante, porque a gente está falando no final de equidade, né? Nessa fala que vocês trazem, a gente busca a equidade, e a equidade, ela sempre encontra a subjetividade, o respeito por cada sujeito. E interessante que o psicólogo escolar, ele existente e fazendo a sua prática numa escola, ele justamente tem como grande missão preservar as subjetividades que transitam dentro daquela escola e da comunidade escolar como um todo. Ele é como se fosse o guardião disso, de ter esse olhar mais criterioso e saber se estamos todos bem, né, e o que precisa cada um. Né, Só que a minha fala, ela é bonita, né, quando fala assim dos pais, né, só que a realidade também é outra, né? Tem muitos pais que nem olham pro filho, assim, não tem tempo, né? Aquela correria do dia a dia, sai de manhã cedo, só volta à noite. Até que ponto a nossa sociedade permite que a gente tenha esse olhar cuidadoso. Às vezes não tem informação suficiente para saber dos direitos do filho, né? Não sabe das leis. Às vezes nem conversa com a segunda professora, não vai na escola. O buraco é mais lá embaixo também, né? Sim. Essa parte da articulação com a comunidade escolar seria uma coisa que, a princípio, o psicólogo escolar faria também, tá? Essa coisa de envolver a família, ter essa conversa, ser essa ponte. Talvez essa pessoa que esteja faltando, porque o psicólogo, ele tem um papel de articulação muito forte quando ele está, digamos, cuidando do cuidado, né, dos alunos ali da comunidade escolar. Eu queria agora falar um pouquinho com a Juliana sobre o papel de mãe, né? Acabei que na introdução eu não falei, mas a Juliana é mãe do João, que faz parte do nosso grupo, aqui estudante de psicologia da Unisul também. E aí, agora eu tô falando com a Juliana mãe, né? E eu queria saber um pouquinho assim, quais foram as maiores tensões e desafios que você enfrentou na hora de tentar garantir uma educação de qualidade para o João, assim, nessa jornada. Agora o João é um estudante universitário, mas foi um caminho, certo? Na verdade, sim, né? A parte acadêmica do João, ele sempre teve boas condições e nunca foi um limitador para ele, né? Dar conta de atividades, né? Então, assim, ele se alfabetizou ali já a partir dos 5 anos, né? Então, nunca teve nenhum ponto específico que precisasse fazer que exigisse que nós estivéssemos dentro da escola fazendo, né, mais uma
uma luta, enfim, que sempre foi uma dificuldade, né, para a vida dele, foi a parte de interação, né, de se relacionar, dos relacionamentos, de estar envolvido nas mesmas atividades com as outras crianças. Então a gente vem também de cidade bem pequena, lá do Rio Grande do Sul, do interior, onde eu era professora, trabalhava na mesma escola que o João estava estudando, né, então assim, tudo muito bem bairrista ali, eu super amiga das professoras que eram as alfabetizadoras, que eram as professoras dele, né. Então, de certa forma, algumas dificuldades que ele tinha, a gente conversava. Teve uma época que era muito minha amiga, né, que estava na direção da escola, me chamou para dizer, né, que achava que o comportamento do João era um comportamento atípico, né, vamos falar assim nos termos legais, enfim, que percebia que alguma coisa podia. E a gente sempre teve muito aberto a buscar melhorar a qualidade de vida dele, independente se fosse uma coisa ou se fosse outra, né. Então, assim, desde cedo ele já fazia terapia, né, a gente levou ele para psicólogo. Só que naquela época, pensando que hoje ele tem 19, ele recebeu um laudo com 16 anos, né, um laudo super tardio. Então, vamos dizer que há 16 anos antes do laudo dele, né. Se hoje a gente já sabe que existe uma falta de conhecimento muito grande, até mesmo dentro da área de saúde, imagina há 16 anos atrás, como é que era. Então, nós naquela busca por algo que a gente entendia que podia ter diferente, a psicóloga na época ela não queria trabalhar com diagnóstico, ela não queria rotular. Então, ela sempre se esquivava, ela dizia, não, vocês fiquem tranquilos que eu estou trabalhando com ele, as inabilidades dele, que são os pontos que eu sei que precisa trabalhar, e tá tudo certo. Só que a gente voltava e insistia, então, de tanta gente insistir, ela nos sugeriu um neurologista, enfim, lá em Porto Alegre, nós fomos, levamos o João, mas ela sempre nos deixou muito bem claro, assim, é porque vocês estão pedindo, não é porque eu estou indicando. Esse neurologista, Bambamba, que eu nem lembro mais nome, nada assim, mas eu sei que foi para um lugar assim conceituado. Fez então a anamnese, fez algumas sessões com ele, fez uma devolutiva para nós e ali ele deu o diagnóstico. Não, ali o João tinha isso há, sei lá, deixa eu me lembrar. O João tinha uns 8 anos, eu acho. E o neurologista disse, olha, o filho de vocês não tem nada. Que ele pode ter falta de oportunidades de vivência. Então, assim, o momento que ele tiver essas oportunidades, que ele vivenciar, que ele tiver experiências, vocês vão ver que o filho de vocês é normal, como sempre, né? Como se usa o termo. Nós, digamos assim, o meu marido, então, para ele, estava encerrado o assunto. Uma pessoa totalmente fora de educação, fora de qualquer linha, né? De saúde, então, muito menos. Só que eu sempre dentro da educação. Aquilo ali eu ouvi, mas não se convenceu. Não me convenci. Só que vida que segue. Quando chegou ao final ali do ensino fundamental, que ele teve... Deixa eu só perguntar uma coisa. Ele viu o teu filho só uma vez? Esse neuro? Não, ele teve com ele umas 2 ou 3 vezes que ele fez Daí depois, agora no ensino médio, é que as demandas aumentaram. As questões realmente sociais acabaram sendo mais impactantes na vida dele, assim, né? Adolescência, né, que é justamente essa parte do desenvolvimento humano, onde a gente vai estar buscando a socialização, o pertencimento dos grupos. E aí essa habilidade, ela fica muito mais acentuada e a demanda é muito maior, né? Com certeza. E assim, o que é muito que dói, assim, né, na gente enquanto família? Tu sabe que não é uma simples falta de vontade, eu não quero conversar, não quero fazer amizade. Porque se fosse isso, beleza, porque daí não gera sofrimento. Se uma pessoa realmente não quer, não tem problema. Agora, é o contrário, entendeu? A pessoa quer, o João sempre quis, o João sempre observou, ele sempre, por mais que se percebia ele, às vezes, desatento para algumas coisas, a gente sabia dentro de casa que ele tinha essa necessidade, né? Então, foi quando ele começou a trazer observações que ele fazia das relações, das outras pessoas, mas por que eles fazem tal coisa e eu não consigo fazer? Né? Então ele começou a se medir ali através né, dessas observações e ele começou a buscar informações sobre isso, e daí eu já estava entrando na área da neuropsicologia, então eu já estava com materiais em casa, por exemplo, né, que tem ali o DSM-5, um manual diagnóstico, né, que a gente busca ali todas as definições, enfim, dos transtornos, e ele começou a fazer essa busca e ele começou a se perceber muito dentro de algumas coisas. E começou também a trazer isso pra gente, e a partir daí, com essas dificuldades até de uma comunicação, né?
que é outra dificuldade grande do autismo, que é diferente de fala, né? Tanto é que o João falou super bem desde sempre, articulatoriamente, as palavras corretas. E nessa questão de relação social também tem muito a ver com a comunicação, assim, como comunicar algo, como dizer o que eu estou pensando, o compreender o que o outro está dizendo também. Então isso era uma coisa que ele trazia, assim, como é que as pessoas conseguem falar, mãe? Como é que os meus colegas conseguem conversar? Como se eles não pensassem o que eles vão dizer? Porque eles falam assim, tipo, e eles assim, ele dizia, mas eu tenho que pensar, e às vezes é difícil, e daí gera aquela ansiedade assim, porque se eu tenho que pensar, eu vou demorar. Só que tu quer me ouvir agora, tu quer me ouvir rapidamente. Então ele já fugia o pensamento dele porque ele tinha que pensar, porque ele estava preocupado que tu queria ouvir ele rapidamente. Então daí pensa isso dentro de um cérebro autista, a confusão que dá. Porque essa dificuldade de organizar esse pensamento, de sequenciar essa fala, traduzir isso em palavras, né? Então, assim, coisas que a gente faz muito, que parece muito automática, para o cérebro autista já é mais complicado. Ele precisa de um tempo maior, de um momento mais seguro, mais calmo. Porque, assim, tudo que o João tem para dizer, o cérebro dele não dá conta. Porque ele tem um cérebro muito, muito rico, assim, com muita coisa. E muitas vezes ele não consegue traduzir em palavras isso mesmo. Fica mais difícil. Então é melhor nem quietinho, né? Para não precisar ter toda essa complexidade. Então, pode ver que quando ele tá, não sei se a Amanda já teve essa experiência de estar sozinho com ele, né? Ou se algum colega já teve. Ele é muito falante. Ele gosta de conversar, ele gosta de falar, né? Agora, assim, onde já tem um grupo um pouquinho maior, que ele já sabe que vai ter um olhar aqui, olhar ali, ele já se recusa, ele já prefere ficar mais quietinho. Eu, como colega do João, assim, posso dizer que eu observei que ele é bem observador do que acontece ao redor da sala. Ele sempre está sabendo quem está onde, quem fez o quê. Ele é muito observador. Até quando eu dei um olhar sutil para ele, ele já percebeu. Inclusive, ele é muito atento. E essa coisa da segurança eu notei muito nele, que a cada vez ele está mais enturmado na nossa turma e que ele agora está seguro para articular mais a fala. E quando ele está nessa segurança, ele não se atropela na hora de falar. E ele fala bem calmo. E aí a gente consegue perceber bem essa coisa. E eu também percebo essa riqueza das ideias quando ele está acelerado, porque ele tem muitas ideias para compartilhar. Sim. Isso eu percebo bastante, assim, na convivência com ele. Agora, para fechar aqui um pouco esse bloco, ficou muito claro para mim, conversando com vocês duas, que a lei, ela tem bons norteadores, mas a gente enfrenta desafios sistêmicos, de sociedade, institucionais. E uma coisa que você falou até, quando você falou da sua jornada específica, obviamente que não são de todos os alunos, porque a gente sabe que é um espectro e que as subjetividades são únicas, né? Mas veio muito essa coisa de um apoio emocional, né? Psicoemocional, porque a parte, digamos, do desempenho acadêmico do João foi uma coisa que sempre transitou tranquilo. E quando ele teve a dificuldade é quando ele entrou na adolescência e essa barreira do emocional ali acabou, de certa forma, impactando no acadêmico, né? Sim. E aí, articulando tudo isso que vocês trouxeram, torna ainda muito mais relevante a presença desse psicólogo, porque ele é justamente a pessoa que cuida, né, dessas habilidades psicossocioemocionais. Ele faz a articulação com a família, ainda mais considerando essa sociedade que não permite, às vezes, que os pais tenham condições de olhar para os seus filhos e tem esse grande desconhecimento, esse gap. E esse profissional também atua como formadores de consciências, né, descristalizando, desnaturalizando várias coisas que são necessárias, cuida das subjetividades. Então, assim, foi muito rica essa troca que a gente fez aqui nesse bloco sobre o que tem escrito e o que acontece de verdade, e ainda todos esses obstáculos que a gente precisa, e trazendo muito mais evidências de que a gente precisa desse psicólogo, desse profissional. Tu falaste até de outros países e eu achei muito interessante, porque a gente estudou um modelo que eles têm no Reino Unido, que é um método chamado TEACH, e nesse método eles têm uma pessoa que eles chamam que é o coordenador da inclusão, e ele é essa pessoa que forma os professores, ele é multiplicador dentro da instituição justamente para combater essa questão dos recursos humanos. Sim. E lá eles quebram a atuação, digamos, do desenvolvimento de cada neurodivergente em dimensões, tipo comunicação, tem a parte de aprendizagem, tem parte locomotora, então eles quebram e que tipo de plano individual você precisa fazer para cada aluno ali. Então é uma coisa, obviamente a gente está falando de um país
tem recurso, né? Essa questão do plano individual são o pessoal do AE, né, que tem que fazer, né, Juliana? Na verdade, é sempre em conjunto com o professor. Com o professor, Não né? adianta. Porque assim, tem as duas. O do AE vai necessariamente ele entender, digamos, também da teoria e prática, mas o professor está lá na sala de aula, então, e até para trabalhar a questão de, por exemplo, de conteúdo, né? Tu, como professora de ciências, tem o teu conteúdo, e tu precisa passar aquele conteúdo ali. Então, junto com o professor do AE, junto com o seu professor, vocês teriam que sentar, ter tempo, planejar, tu já prevê para esses professores assim, ó, eu para esse, sei lá, para esses 15 dias eu vou trabalhar esse assunto, tá? Então agora a gente tem lá na tua sala o fulano, ciclano e beltrano que não vão dar conta de uma forma mais tradicional, enfim, o que a gente vai pensar? Quem sabe a gente faz isso, fazemos aquilo porque o assunto adaptado mesmo. Também. Porém, ele vai precisar dessa adaptação, e daí né, é nesse diálogo que vai acontecer a adaptação, entende? Por isso que a ideia não é que se trabalhe sozinho, não é que o professor conta lá sozinho, o regente, né? A ideia é todo mundo. Só que tem toda essa questão, que tempo, que hora, que o dia que provavelmente a Thaís não é um dia que ela vai conseguir encontrar o outro professor, né, dentro da escola. Agora por isso que é uma questão toda, é um sistema, algo muito maior, né? Precisaria já estar dentro de um plano, de um calendário escolar, na verdade, toda essa organização. Quando que os professores, né, da regente vão parar. Agora vamos ver como é que a gente vai fazer. Eu já tive segunda professora, ela me pedia antes a gente envia, né, obviamente os planejamentos anuais e hoje em dia a gente está enviando mensalmente, né. Eu já tive segundas professoras que quando ela sabia que eu ia dar aquele assunto, célula, ela já trazia o material do próprio aluno. Que bacana. Bacana. E ela tinha 3 alunos com necessidades diferentes. Sim. Habilidades diferentes, e ela já trazia. Eu cheguei a parabenizar ela. Parabéns pelo teu trabalho. É raro. Sim, porque de certa forma um tá contribuindo com o outro, né? Porque precisa do teu trabalho, precisa do dela, precisa da escola em si. E já outros, né, como eu falei, estão perdidos ali, né? Sim, daí precisam de ajuda também. Precisam de ajuda. Precisa dar uma formação, né? Isso. Estruturada. Isso que a Juliana trouxe muito bem relevante. A partir do momento que eu trago para um sistema uma mudança nova, mas eu não altero nada nesse sistema, qual é o meu objetivo com isso, né, no final das contas? Perfeito. Isso mostra que a inclusão verdadeira exige não só leis, e que ainda há um caminho que perpassa recursos adequados, intersetorialidade e compromisso coletivo. Infelizmente, como vimos, a luta pela garantia de direitos à pessoa com transtorno do espectro autista confronta diariamente as deficiências de uma estrutura que muitas vezes falha em transformar a intenção em realidade. Parafraseando Maria Tereza Egler, o direito à diferença nas escolas desconstrói o sistema atual de significação escolar excludente. E aqui eu termino esse bloco. Fiquem ligados que no próximo bloco a gente vai conversar um pouco mais sobre esse assunto extremamente interessante da educação inclusiva para alunos com espectro autista.